Você sabia que assistir vídeos curtos antes de dormir pode aumentar o seu risco de problemas cardíacos? Uma pesquisa de 2023 na China, na revista BMC Public Health, associou que o uso noturno de telas aumenta a pressão arterial, AVC e infarto. Ou seja, algo que era meramente até uma ferramenta para ajudar a dormir, pode se tornar a ferramenta que vai matar você. E quantas pessoas não dormem com o celular na mão, o músculo travado, na posição certa de um tripé? E ali, ó, roncando belamente, assistindo, ou não, né? Simplesmente ouvindo os vídeos curtos. Isso é um perigo, é um hábito devastador que pode acelerar o seu processo de ir daqui para uma melhor. Então, por que que isso acontece, né? Qual é o mecanismo psicológico das redes sociais? Isso já está sendo muito bem estudado, que as redes sociais funcionam como um cassino. Ou seja, eles usam o que na psicologia a gente chama de recompensa variável para sequestrar a sua atenção. Porque o que é uma recompensa fixa? É toda vez que você faz algo bom, toda vez que você faz o que é esperado de você, ou no caso lá com os ratinhos de laboratório, toda vez que o ratinho aciona a alavanca, ele recebe uma bolota, ele recebe uma recompensa. Essa é a recompensa fixa. Toda vez que você faz algo esperado, você recebe uma recompensa. O seu salário é uma recompensa fixa. Então você vai trabalhar 30 dias no mês. Tem meses com 31 dias, outros com 28, mas você vai receber aquele salário. E talvez por isso até que o trabalho às vezes seja chato, entediante, porque é fixo, a gente já sabe qual é o resultado, é muito previsível. Agora, a recompensa variável, essa aumenta a expectativa. E expectativa na neurociência é dopamina. Você faz o esforço e você não sabe se você vai receber ou não o resultado. E isso aumenta a sua expectativa, a dopamina. Então, quando vem, às vezes vem um resultado concentrado. E quando você se esforça, às vezes não vem resultado. Isso aumenta a sua expectativa para que quando você haja na próxima vez, venha a recompensa, e às vezes uma recompensa em dobro. É muito parecido com os jogos de bet, os jogos de cassino. É uma recompensa variável. E isso aumenta muito mais a expectativa, ativa muito mais o sistema dopaminérgico. Então as redes sociais foram projetadas para ganhar sua atenção através do reforço intermitente ou recompensa variável. E aí, o aplicativo é gratuito, né? YouTube é gratuito, Instagram, TikTok são gratuitos. Mas qual é a moeda de troca? Fala para mim. É a sua atenção. A sua atenção é a moeda de troca. Por quê? Como assim? Como eles vão receber o meu dinheiro só pelo fato de eu estar ali dando atenção? Como que eles recebem dinheiro? Atenção vira consumo. Conversão. Conversão de atenção em consumação. É a ação que eles precisavam para ser paga a plataforma. Então, não existe almoço de graça. As Big Techs não são boazinhas. Elas precisam, como qualquer empresa capitalista, lucrar. Então, meu querido, requer a você. Você é o responsável por gerenciar a sua atenção. Sair do automático e perceber que estamos num grande cassino flor de lótus de Percy Jackson, onde a flor de lótus que a gente come é simplesmente o nosso entretenimento. São tretas na internet, tretas na política, influencers. Os próprios jogos aí são até mais descarados mesmo, mas as redes sociais por si só, elas funcionam como um grande cassino. E qual é o problema desse automatismo? Porque virou rotina habitual você acordar, virar, pegar o seu celular do lado da cama, na cabeceira, e
simplesmente já abrir as redes sociais, a primeira tarefa do dia. Se você faz isso nas primeiras horas do dia, meu querido, você está treinando a sua atenção para estímulos rápidos. É como acordar e já comer um algodão doce. Você não vai ter vontade de nenhuma de comer um ovo mexido com queijo. Embora seja muito mais nutritivo e eu acho até mais saboroso, a pessoa que já acorda comendo algodão doce, ela está treinando o seu sistema de recompensa para coisas hiperestimulantes, alimentos hiperestimulantes, pouco nutritivos. Então, quando eu acordar, faça um favor a você mesmo. Abra a janela e veja, eu sou o sol. Pegue um sol, meu querido. Movimente seus músculos, as articulações. Faça um carinho no seu cachorro. Jogue uma água gelada no seu rosto. Escove o dente. Faça um café. Se você puder ler alguma coisa, escrever alguma coisa, planejar o seu dia, passear com o seu cachorro. Cara, isso quebra esse automatismo. Perceba as suas emoções nesse automatismo. Muitas vezes, essa rotina de dormir com o celular, acordar com o celular, procurando essas recompensas imediatas e variáveis, é uma forma de regulação emocional. Seja porque a gente está com tédio, seja porque a gente está com frustração de não ter aproveitado melhor o dia, e aí vem a vingança do sono. Vingança do sono. Conceito muito importante para entender por que nós procrastinamos a hora de dormir. Ou quando acordamos, e então, por uma simples dificuldade de estabelecer uma rotina inicial do dia, a gente acaba reproduzindo o que o nosso cérebro está pedindo, que é recompensas. Nosso cérebro ele foi formulado ao longo da evolução, e o cérebro dos outros animais para procurar recompensas. Por que a gente engorda? Porque a gente precisa acumular energia por um tempo de escassez. Então, o nosso cérebro ele foi projetado para acumular energia, seja através de alimentos hipercalóricos. Na natureza, isso é importante. Só que hoje a gente vive em sociedade, e se a gente não aprender a ter disciplina, a gente vai reproduzir um padrão nocivo, porque a sociedade, as cidades, o padrão de consumo, ele não foi feito simplesmente para suprir as nossas necessidades ancestrais, ele foi feito para suprir necessidades modernas. E a gente tá nessa longa história da evolução da humanidade, a gente está bem no finalzinho. A gente ainda talvez não tenha aprendido como viver essa nova rotina moderna. E ainda a gente estejamos reproduzindo um padrão ancestral para algo que já não é mais ancestral, percebe? A filosofia dessa questão, na hora de dormir, ao invés de pensar como foi o dia, pensar, não, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso, a gente se distrai para não pensar nos problemas, para conseguir relaxar. Talvez seja por isso que as pessoas durmam nessa posição, porque elas precisam se distrair delas mesmas. Elas têm dificuldade de entrar em contato com seus próprios pensamentos e emoções e resolver os seus problemas. Isso é muito triste. Uma pessoa que tem dificuldade de entrar em contato com suas emoções e seus pensamentos, ela está destruindo o seu autoconhecimento, a sua autorregulação. Ela está depositando a sua regulação emocional em ferramentas que de regular não tem nada, só desregula. Desregula nosso sistema dopaminérgico. Então, mas a gente precisa fazer... Ok, Vitor, eu entendi o problema. Eu entendi que eu tô nesse sistema, eu tô dentro dessa matrix. Como eu faço para virar a chavezinha? E assim, gente, de verdade, o objetivo, minha proposta, não é nem deletar as redes sociais ou parar de usar, simplesmente. Não quero ser hipócrita. Eu utilizo as redes sociais. Eu utilizo, tá? Confesso. Sou réu, confesso. Que sou eu, confesso. Eu utilizo as redes sociais. Mas a questão é sair do piloto automático
para um uso mais intencional, um uso mais consciente das plataformas, sabendo dos riscos de utilizá-las, sabendo do potencial adictivo, potencial vicioso, da dependência comportamental e emocional que podemos criar dessas ferramentas. Sabendo que elas têm esse potencial, o nosso uso vira mais intencional, a gente monitora muito mais. Então, que tal, quando você puder, fazer uma limpa no seu Instagram? Deixar seguindo só aqueles perfis que agregam dentro dos seus objetivos, seus valores. Coisas que te distraem, que te fazem ter recaídas com as redes sociais. Que tal a gente poder parar de seguir? Melhorar a qualidade do que o algoritmo nos entrega. Dominar o algoritmo ao invés de ser sequestrado por ele. Entender que ele está mandando coisas para reter a sua atenção. E que qual é a sua responsabilidade? É dizer para ele, isso eu quero ver, isso eu não quero ver. Como você faz isso? Curtindo o que você gosta, deixando de seguir o que você não gosta, sinalizando que você não quer mais ver aquilo, fazer uma limpa nos seus seguidores. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo seguinte falando sobre isso de forma detalhada. Como nós podemos fazer um uso mais intencional das redes na prática. Então, perceba, isso é um uso com propósito. É diferente de rolar a tela por tédio, por esquiva de entrar em contato com seus próprios pensamentos e emoções. Tá bom? Então, vamos deixar um exercício para você executar e talvez melhorar nessas questões. Eu não aguento! Faça uma faxina no seu feed, ou seja, deixa de seguir perfis que geram ansiedade, que geram comparação, que fazem você perder o controle do uso das redes. Então mantenha o que agrega dentro dos seus objetivos. Fique atento ao Fear of Missing Out, que em português é o medo de perder as novidades. Por isso que a gente checa toda hora o celular para ver se tem atualizações. Então observe essa sua necessidade de checar as novidades o tempo inteiro e treine essa capacidade sua de se afastar da tela quando quiser. E talvez essa seja um dos principais problemas de uma pessoa com TDAH. Ela tem muita dificuldade de largar o objeto estimulante. Seja celular, seja alimento, seja pessoas, sejam drogas, sejam comportamentos de risco. Ele tem dificuldade de parar. Mas é muito mais fácil não começar do que parar. Se parar é mais difícil para você, parar de rolar a tela é mais difícil quando você viu já tá 30, 40, 50 minutos e passa muito rápido, tenha cuidado quando for começar. Aliás, prevenir é melhor do que remediar, certo? Clássica frase. E, por fim, um corte noturno. Então, substitua a rolagem de tela na cama por um ritual que desacelere e que preserve o seu sono. Porque uma noite mal dormida, no dia seguinte você está mais suscetível a reproduzir os mesmos hábitos, os mesmos erros, os mesmos comportamentos que são muito mais prováveis de ser repetidos por uma questão neurobiológica da sua capacidade de controlar os impulsos. E nossa capacidade de controlar os impulsos é fortalecida com um cérebro descansado, com a quantidade de horas que você precisa de sono, com a qualidade e profundidade do sono que você precisa alcançar, para no dia seguinte você poder ter autocontrole. Isso gera um ciclo virtuoso. Quanto mais você cuida do seu sono, você acorda com melhor disposição de vivenciar um dia com mais autocontrole, que por sua vez mantém a qualidade do sono e que mantém ali todo um ciclo, um ritmo que vai te fazer bem. Então, minha reflexão final é: você sente que usa o Instagram e as redes sociais com um propósito hoje ou ele está usando o seu tempo? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Meu nome é Vitor, eu sou psicólogo clínico
E se você tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse em iniciar psicoterapia, é só acessar o meu Instagram ou o meu site aqui na descrição. E considere mandar uma mensagem, preencher o formulário que está no site. Eu estou à sua disposição para ajudar no que for possível. Um beijo, um abraço, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Obrigado por estar até aqui comigo e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e na dúvida, não hesite em me chamar de seu psicólogo.